A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Nessa manhã eu estou aqui para gravar esse vídeo que será endereçado aos adolescentes ali da Igreja Assembleia de Deus em Antônio Martins. E desde já eu transmito minha gratidão ao Senhor, a Deus, pela vida de todos esses adolescentes e da sua liderança na pessoa da irmã Catarina, que nos convidou para estarmos fazendo esse vídeo na conclusão de um belo projeto que tem se desenvolvido com os adolescentes ali na igreja. Eles estão maratonando o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, e nesta ocasião eu vou estar trazendo um breve relato, um breve resumo sobre este Evangelho. Muito bem, vamos já passar aqui para algumas informações sobre o Evangelho de Marcos, que você possa estar atento, ouvir, aprender e obviamente não ficar apenas nas minhas palavras, mas buscar se aprofundar no conhecimento, buscando mais informações em fontes seguras, confiáveis, pois isso é muito importante. Nós vamos fazer um resumo do Evangelho segundo Marcos. Eu imagino que na leitura que vocês têm feito neste livro, vocês não encontraram em nenhuma parte do Evangelho Marcos sendo ou aparecendo como seu autor. Não está escrito nas linhas do texto original que Marcos é o seu autor. No entanto, é um testemunho da liderança eclesiástica pós-era apostólica de que Marcos ele foi o autor deste evangelho que leva o seu nome. Pessoas ou líderes como Papias, Eusébio de Cesareia, eles afirmam, eles atestam Marcos como sendo o verdadeiro autor deste evangelho que leva seu nome. Quem é então este João Marcos, este Marcos? Ele, nas páginas do Novo Testamento, nós temos algumas referências à sua pessoa, referências diretas. Ele é apresentado como filho de uma irmã judia chamada Maria, uma mulher piedosa. Nós temos um indicativo de que era uma família que tinha uma considerável condição financeira, haja vista que Pedro, quando ele é libertado da prisão, logo ali em Atos 12, ele vai buscar exatamente a casa desta irmã, que era a mãe de Marcos, também chamado de João Marcos. E era uma casa onde nós entendemos havia muito espaço para comportar a igreja que se reunia para orar ali. Então, uma casa grande, provavelmente com empregados, com servos, e o que nos faz entender que era uma família de uma certa condição. Marcos fazia parte ou pertencia a esta família. Um outro parente de Marcos importante nas Escrituras é o nosso irmão Barnabé, que as Escrituras também o chamam de apóstolo. Barnabé era seu tio. Nós também podemos encontrar nas páginas do Novo Testamento que Marcos ele serviu a Deus ao lado de pelo menos 3 apóstolos, sendo eles Paulo, Barnabé e Pedro. Marcos exerceu um ministério ao lado desses 3 apóstolos. Eu faço um destaque sempre que falo sobre Marcos, sobre sua vida, pois ele participa da primeira viagem missionária junto com Paulo e Barnabé, sendo que logo no início, ali quando surgem as primeiras dificuldades, ele deserta, ele foge, ele recua. Há algumas pessoas também que dizem que o jovem que fugiu envolto num lençol quando Jesus foi preso no Getsemane, seria Marcos. Se esta afirmação for verdadeira, nós temos 2 relatos sobre Marcos onde ele fracassa, onde ele erra, onde ele foge. E eu chamo a atenção para o fato de que Marcos, irmãos, a despeito de ter errado, apesar de ter falhado, ele não fez dos seus erros, ele não fez dos seus fracassos uma sepultura para o seu chamado, ele não fez da sua falha uma sepultura para o plano de Deus na sua vida. Então é um conselho que eu deixo para você
adolescente que está me ouvindo por meio desse vídeo, eu sei que em momentos da sua vida você errou, ainda provavelmente irá errar, mas confie no Senhor, no plano que Deus tem na sua vida, no projeto que Deus tem na sua vida, e não faça dos seus erros e dos seus fracassos uma sepultura para esses planos e esses projetos de Deus. Levante sua cabeça, busque a Deus, aleluia, se aproxime do Senhor e que Ele venha restaurar na sua vida todos os planos, todos os projetos que Ele tem para você. A data em que esse livro ou esse evangelho foi escrito, temos aí um leque muito variado de possibilidades, mas eu fico com a data aproximada ali entre os anos 55 a 60 depois de Cristo, como a data provável, como a data possível em que esse evangelho fora escrito. Esta data colocaria ele como o primeiro evangelho, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, e a partir disso daí se cria também o pensamento de que Marcos ele possa ter servido como o esboço para a escrita dos evangelhos de Marcos e de Lucas. Aliás, com Marcos tenha servido como esboço para a escrita dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Alguns comentaristas, alguns estudiosos apontam que ele tenha sido ali a base, que ele tenha sido ali uma fonte de consulta, uma fonte de pesquisa, um esboço para a criação dos outros dois evangelhos. E aí, quando nós pegamos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e colocamos um sobreposto ao outro, nós temos o que se chama de evangelhos sinóticos, evangelhos vistos sobre a mesma ótica, ou evangelhos com a mesma visão, haja vista eles serem muito semelhantes naquilo que narram. E essa semelhança muitos vão atribuir ao fato de que Marcos possa ter sido o esboço, a base para a construção dos outros dois evangelhos. O local onde esse evangelho foi escrito, onde terá sido que ele foi escrito? A tradição ainda dos pais da igreja, a tradição ali dos líderes da igreja pós-era apostólica é que o evangelho segundo Marcos foi escrito na cidade de Roma. Lá, Marcos estava ao lado de Pedro, que foi ali o seu mentor. Pedro chama de filho, e Pedro está escrevendo o seu evangelho. Aliás, Marcos está escrevendo o seu evangelho baseado nos relatos que ouvia de Pedro, nos ensinamentos que ele obtinha de Pedro, e ele está escrevendo em Roma, e os leitores ou os destinatários originais e primários da sua carta não poderia ser diferente, era os irmãos da igreja de Roma. E aí, irmãos, a gente, quando falamos sobre isso, eles são os seus destinatários primários, originais, a gente vamos encontrar aí fortes indícios de que Marcos realmente está escrevendo para a igreja em Roma. Por exemplo, diferente de Mateus, diferente de Lucas, Marcos ele não traz nenhuma genealogia de Jesus. Uma genealogia, obviamente, tendo como base uma família judaica. No versículo 1 do capítulo 1, Marcos ele apresenta Cristo como Filho de Deus, e por si isso já seria o bastante para a igreja romana. Também a gente pode observar que Marcos ele não traz, ele não joga, ele não lança muitas profecias, ou apontando os acontecimentos como cumprimento de determinadas profecias. Isso ele faz apenas no versículo 2, capítulo 1, salvo engano, porque também para a igreja de Roma não teria tanto sentido. Marcos, no seu evangelho, ele usa as medidas de hora, de tempo que os romanos utilizavam. Ele usa as moedas, ele faz a descrição, ele narra, sempre que aparece ali alguma coisa relacionada a dinheiro, ele usa a moeda corrente em Roma. E também é um fato interessante que
Marcos ele explica, ele faz uma explicação dos costumes judaicos. Se ele estivesse escrevendo para um judeu, ele não necessitaria fazer isso. Mas como ele está escrevendo para a igreja em Roma, e a igreja precisaria compreender melhor esses costumes, ou ter ali alguma informação sobre esses costumes para compreender melhor o que estava sendo escrito, então Marcos ele faz, né, essas explicações sobre alguns costumes. Isso está bem explícito ali no capítulo 7 de Marcos. Marcos ainda ele faz a transliteração de alguns termos do aramaico diretamente ali para o latim, que era a língua falada em Roma. Então estes são indícios que reforçam, né, que Marcos ele está escrevendo para a igreja em Roma. Uma outra, e a partir daqui eu quero fazer um esboço, né, do livro de Marcos, do evangelho que leva o nome de Marcos. Eu quero fazer um rápido esboço, né, e após esse esboço eu quero trazer uma conclusão breve sobre algo que eu acho importante sobre o livro de Marcos. Eu vou fazer um esboçozinho aqui básico, a intenção não é ser exaustivo, é lhe instigar a continuar a sua leitura, se aprofundar no conhecimento, não apenas no livro de Marcos, mas em todos os demais, pois isso é muito bom, será de um proveito inigualável para a sua vida espiritual. Marcos, nós vamos dividir aqui em 7 sessões. A primeira sessão ela corresponde do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13, e nessa sessão nós temos uma declaração sumária, que é a de que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías, no versículo 12. Nós temos o ministério de João Batista, nós temos o batismo de Jesus e nós temos a tentação de Jesus. A segunda sessão do Evangelho eu trago aqui é o ministério ou o início do ministério de Jesus na Galileia. Corresponde do versículo 14 do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 3. Eu destaco nessa sessão o chamado dos 4 primeiros discípulos, que são Simão Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eu destaco que no final dessa sessão nós temos aí o primeiro conflito de Jesus com os fariseus, ou dos fariseus com Jesus. A terceira sessão eu posso destacar como o crescimento do ministério de Jesus na Galileia. É como que fosse o apogeu do ministério de Cristo narrado por Marcos. Eu destaco aqui nessa sessão que vai do capítulo 3, verso 7 até o capítulo 7, verso 23. Eu destaco aqui Marcos 3 ao 19, o chamado dos 12. Na primeira sessão eu fiz referência ao chamado de 4 discípulos, e agora o chamado de 12, não 12 discípulos, mas 12 apóstolos. Os apóstolos foram escolhidos entre os discípulos foram escolhidos dentre o mundo, e os apóstolos escolhidos dentre os discípulos. Os apóstolos eles têm a prerrogativa de serem enviados e de falar em nome de Cristo. Eu destaco no capítulo 6, versos 7 e 13, justamente a missão dos 12. Primeiro ele chama, ele traz uma série de ensinamentos, e no capítulo 6, versos 7 ao 13, Jesus destaca a missão dos 12. E esta sessão, que está ali, seu final, seu encerramento, capítulo 7, 1 ao 23, nós temos mais um conflito de Jesus, mais um embate de Jesus com os fariseus, ou dos fariseus com Jesus. A quarta sessão é o ministério de Cristo que está além da Galileia, e aí nessa sessão nós temos 2 curas entre os gentios, né? A filha da mulher cirofenícia,
os endemoniados de Decápolis. Jesus ele sai ali das fronteiras, né, do povo de Israel, da Judéia, da Galileia, ele vai até ali a Transjordânia. Um outro episódio marcante nessa sessão é o que acontece em Cesareia de Filipe, onde nós temos a declaração de Pedro confessando, expondo sua crença de que Jesus é o Filho de Deus. E nós temos também a transfiguração. A quinta sessão é Jesus caminhando rumo a Jerusalém. É um caminho que ele faz ali entre a Galileia, Pérea, rumo a Jerusalém. A sexta sessão é a sessão que engloba justamente a Semana da Paixão de Cristo. Ela vai do capítulo 11, verso 1 ao 15, capítulo 11, até o versículo 47 do capítulo 15. Nesta sessão nós temos a entrada triunfal de Jesus no domingo, nós temos Jesus amaldiçoando a figueira e purificando o templo na segunda-feira, nós temos na terça-feira apresentado o medo, a fé, né, quanto aos discípulos de Cristo. Nós temos algumas parábolas e algumas controvérsias, alguns embates de Jesus com lideranças religiosas. Nós temos ainda Jesus sendo ungido em Betânia. Aí a quarta-feira fica em off. Nós temos na quinta-feira a última Santa Ceia. Na sexta-feira, então, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, nós temos Jesus no Getsêmani com seus discípulos, nós temos Jesus perante o Sinédrio, nós temos Jesus perante Pilatos e temos Jesus crucificado e sepultado. E a última, sétima e última sessão, encerrando aqui, é a ressurreição de Jesus, que engloba ali todo o capítulo 16 do Evangelho que escreveu Marcos. Nesta sessão nós temos a ressurreição anunciada, aparições após a ressurreição, e nós temos a ascensão e a missão apostólica. Esse é um resumo básico do livro de Marcos, do Evangelho que escreveu Marcos. E para não ultrapassar tanto tempo, eu não queria fazer um vídeo tão comprido. Eu agora quero fazer com você e trazer uma reflexão para você de um detalhe muito importante sobre o livro de Marcos, que nos traz algo interessante sobre a vida de Jesus. Observe bem, você leu, se você não se recordar do que eu vou falar, aí você vai ler de novo e vai confirmar o que eu estou dizendo. Marcos, ele é um evangelho dinâmico, ele é um evangelho veloz, ele passa muito rápido. O termo imediatamente e seus sinônimos ocorrem cerca de 44 vezes no Evangelho de Marcos. Marcos passa de um acontecimento rapidamente, de um milagre a outro rapidamente. Marcos o faz isso para destacar, para mostrar o dinamismo do Evangelho de Jesus, o dinamismo de Cristo, porque Cristo, no Evangelho de Marcos, ele é apresentado como o Messias poderoso de Deus, o servo perfeito de Deus. Ele é apresentado como filho de Deus, como servo de Deus, como servo perfeito. E ele é apresentado como alguém que está agindo constantemente, com ímpeto, com força, com poder, com autoridade, com agilidade. O Jesus descrito no Evangelho de Marcos é um Jesus que serve, é um Jesus que trabalha, é um Jesus que age, é um Jesus que opera, é um Jesus que nunca está estagnado, que nunca está parado. Se eu fosse agora tomar um versículo para utilizá-lo como um versículo central em Marcos, e na verdade eu pegaria três versículos, utilizaria 3 versículos, um no princípio, um mais ou menos no meio e outro no final. No princípio, eu utilizaria sem dúvida alguma o capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
No meio eu tomaria o capítulo 7 e o versículo de número 37, onde diz: E admirando-se sobremaneira diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. E tomando lá no final, eu utilizaria o capítulo 16 e o verso de número 15, que é muito conhecido: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eu faço ainda a menção dos versículos 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se. A impressão parou. Muito pelo contrário. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O Jesus que foi dinâmico durante sua vida e seu ministério. O Jesus que foi ativo ao ser assunto aos céus e assentar-se à direita de Deus. Ele não esteve ou ele não está estagnado. Aqui na terra, por meio da sua igreja, por meio do seu povo, ele continua dinâmico, ele continua ativo, ele continua operando, ele continua agindo. Meu caro jovem, adolescente que está me ouvindo por meio desse vídeo, eu quero dizer a você que a vida cristã, ela pode ser extraordinariamente ativa. A vida cristã, ela pode ser extraordinariamente dinâmica. Às vezes, alguém tem a impressão e pode considerar que a vida cristã é algo monótono, é algo sem graça, sem sabor, insípido. Mas eu quero lhe despertar para o fato de que se alguém ele vive uma vida cristã, entre aspas, mas é uma vida insípida, é uma vida sem sabor, é uma vida apática, é uma vida estagnada, ele não está vivendo o verdadeiro evangelho, ele não está vivendo uma verdadeira vida cristã, porque a verdadeira vida cristã ela é uma vida dinâmica, ela é uma vida ativa, porque ela é uma vida vivida sobre o impulso direto do Espírito Santo, que nos levará a agir constantemente, aleluias, para cooperar e desenvolver o reino de Deus, desenvolvendo a nossa missão e de pregar o evangelho por todo o mundo e a toda criatura. Se você quiser que a sua vida com Deus, se você quiser experimentar o quanto a vida cristã ela pode ser dinâmica, eu lhe desafio nesta manhã: saia da sua zona de conforto, saia do seu comodismo e comece mergulhando nas Escrituras, se aproximando do Senhor por meio da oração e investindo no mundo por meio do evangelismo. E você vai ver o quanto a vida cristã ela pode ser dinâmica. Hoje você ora pelo enfermo aqui, amanhã você evangeliza alguém ali, depois você pode ser confrontado, aleluia, por alguém para expor a sua fé. Acolá você pode sofrer perseguições, mas a vida dinâmica ela jamais será estagnada, ela será ativa. Então eu convido você, desafio você, viva a sua vida como o Evangelho de Marcos, de uma maneira dinâmica, de uma maneira incansável, de uma maneira imparável, buscando fazer a vontade de Deus, buscando servir ao Senhor, buscando a Ele constantemente e ser um instrumento nas mãos de Deus. Meus queridos, eu encerro aqui esse vídeo, eu peço até desculpa, foi um pouco mais extenso do que eu esperava. Desejo de todo o meu coração que venha ter alguma utilidade em edificação para a sua vida. Agradeço a irmã Catarina pelo convite e suplico a todos vocês que orem por mim, por minha casa, por todo o trabalho do Senhor aqui na comunidade do Sítio Fortuna, para que o Senhor ele venha nos ajudar aqui nesse lugar, executarmos a sua obra, executarmos a sua vontade. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos.